Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Mansão dos Fiéis. Canta a irmã Isabel em Momentos no Tabernáculo da Fé. Quem entrará no eterno lar de luz? Quem hoje está achará o Salvador Jesus. Tu dizes ter graça e poder no além, dizes fazer em teu viver o bem, mas teu coração não sente a salvação, não entrarás na muito feliz mansão. Quem ouvirá dos anjos a canção que saudará a santa multidão, quando além do mar a praia enfim chegar, quem transporá as portas de Sião, lá entrarei e estarei aos pés do Salvador com os demais fiéis, que também terão no céu habitação. Ó, quem verei nesta feliz mansão. Ouvintes, a maior decepção no mundo comercial é o cheque sem fundo. É uma das maiores. E se alguém tratasse de tirar virtude de nós,
o cheque voltaria com essa marca: não há suficiente fundo. O que significa uma grande decepção. Quando o homem se casa esperando encontrar virtudes indispensáveis na vida de uma esposa, de uma mulher, e depois não encontra, quão grande é a sua decepção. E pela mesma forma, uma mulher se casa com um homem esperando encontrar nele virtudes indispensáveis de um marido e depois não encontra. Que decepção terrível! Ora, o homem não casou-se com um homem. A mulher não se casou com mulher. Existem virtudes que são próprias do homem, características do macho, do homem. E existem virtudes que são próprias da mulher. São características femininas. Isso é... Quem quer, o delinquente que quer discutir com Deus? Você nasceu mulher, é mulher. Nasceu homem, é homem. Há algum tempo, dizia assim: quando eu nasci, a parteira disse, é homem. Não falava nem homem, é homem. Deus fez distinção. O homem ser homem, esperar da mulher que ela seja feminina, não é machismo. Mas como o mundo está de cabeça para baixo, o profeta desta era pregou a mensagem: a queda do mundo. E com essa alimentação híbrida, e a coisa está toda misturada, as sementes e espíritos misturados, você encontrando características masculinas na mulher e características femininas no homem. Mas tudo isso teria que estar assim, de acordo com as profecias. Porque para o mundo queimar, a terra sofreu o batismo, o terceiro batismo dela, e o primeiro foi a água do dilúvio, o segundo foi o sangue de Jesus Cristo e dos cristãos na chamada Santa Inquisição, quando a grande meretriz assassinou mais de 68 milhões de cristãos. Mais de 68 milhões de cristãos. Assassinou uma nação. Ela é uma assassina. E suas filhas fazem questão de ficarem com sua doutrina mãe, para ela dizer: nós temos algo em comum em nossas testas, que é a doutrina das três pessoas distintas. A verdade é esta. Mas é isso, é a mistura. A mistura natural fala da mistura espiritual. E isso enfraqueceu. Você cobrar virtudes, esperar virtudes de um homem no homem é feminismo?
Mas, na verdade, o machismo está mais do lado das mulheres. A verdade é isso mesmo. Teria que estar assim para ser queimada. A terra tem que sofrer o seu terceiro batismo. A sua terceira dor de parto é inevitável. E Jesus diz como foi nos dias de Sodoma. Lares de pessoas piedosas estão infestados de sodomismo. A terra está habitada por sodomitas. Até há pouco tempo no Código Penal era crime. Estava específico o crime de sodomismo. Será que no novo Código existe isso mais? Por isso não há virtude. Virtude do homem em homem, virtude da mulher na mulher. Falando do espiritual. Qual é a virtude de Cristo que existe na igreja? O homem é o tipo da palavra, enquanto a mulher é o tipo da igreja. E qual é a virtude de Cristo que existe? Virtudes próprias, humanas. Fé própria, humana, dogmática. Não é Deus, não é Jesus Cristo. É lamentável. A realidade é lamentável, não importa o quanto ela me ofenda. Assim afirma o profeta e muito mais eu. Não importa o quanto ela me ofenda, mas pelo menos essa graça Ele tem nos dado e há de nos dar, não importando o quanto a realidade da verdade da palavra me ofenda. Mas todas as vezes que tiver oportunidade, isso deverá ser dito. Porque senão, não passa de um cheque sem fundo. Mulher, cheque sem fundo. Homem, cheque sem fundo. Você vê essa beleza aí no meio da rua, aí, seminua, de short, não vale nada, um bagaço, uma serragem. A verdade é essa. Se tivesse realmente o que parece ter, não estaria em tal condição. Quem tem não precisa esnobar. O profeta afirma isso baseado nas realidades do Deus infalível, nas profecias. Você vê esse bonecão aí, com um peito aí parecendo cheio de mulher, e as mulheres ficam encantadas com aquilo. Aquele músculo tremendo, fazendo propaganda de uma roupa íntima, exposto no outdoor, bem grande no edifício. O profeta disse, não tem um quilate de homem nele. Vê essas formosuras, artistas de Hollywood, não tem um quilate de homem neles. Nem tudo que brilha é ouro. A verdade é esta. Agora, estamos realmente tecendo um comentário da parte natural, mas qualquer espiritual já faz a aplicação, já vê o outro lado. Por quê? Porque o natural fala do espiritual. É cheque sem fundo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem o fundo. O fundo é o nome de Jesus, porque o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo é Cristo. Eu seria burro se eu não pudesse ver isso.
burro espiritualmente falando, ignorante espiritualmente falando, se eu não puder ver que Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Por isso, Pedro, os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. E não foram somente eles. Até 300 anos depois de Jesus Cristo. Depois deles, os cristãos foram batizados e batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Aí está o ignorante espiritual. Mas é como o rapaz que estava lá em cima da máquina e o patrão lá embaixo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. De repente ele disse, seu burro, não é assim. Ele parou, olhou para baixo, disse, patrão, ô patrão, espera um pouquinho. Se eu não fosse burro, eu não estaria trabalhando com o senhor. Se eu não fosse burro, eu não estaria aqui. Agora, Paulo disse isso em outras palavras, que tendo comichão nos ouvidos, amontariam doutores para si conforme suas próprias concupiscências. E Jesus foi mais grave ainda. Disse, um cego guiando outro cego. Se eu não fosse cego, eu não estaria com o cego. Há os 7 cegos que ajuntaram para ver que jeito que era o elefante. Você viu lá? Um disse que o rabo era cobra, o outro disse que o elefante era uma mangueira flexível. Não, eu já peguei uma mangueira flexível. É aquilo. E vai assim. A orelha é uma bolacha e aquilo outro, vai assim. Mas o importante não é o que eles estavam falando, não. O importante é que todos eles eram cegos. E Pedro está chamando eles de quê? São Pedro, segunda carta de São Pedro, capítulo 1. Aquele em quem não habita estas coisas é cego, não vendo nada ao longe. Ah, cheque sem fundo. Cadê o fundo aí? É o nome. O nome não foi usado. Você fica satisfeito com um cheque sem fundo? De caráter espiritual? Se você puder ver o Pai no Filho, eu e o Pai somos um, então você verá que o Pai de Jesus é o Espírito Santo. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Então você vai ver que esses cheques por aí são cheques especiais, cheques ouro. Cheque ouro, cheque bonito. Mas eles fazem um cheque tão lindos. Mas não tem fundo. Não há fundo nisto. Se alguém vir a você hoje, como cristão, e amanhã lhe ver portando como um inconverso, um fraco, debilitado espiritualmente falando, o que disse Davi? Eu fui jovem, hoje sou velho. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência necessitada. Não existe meio cristão. Cristão debilitado. Cristão é cristão. Cristão tem o alimento de cristão. Tem a força de cristão. Tem a virtude de cristão. Aleluia! Então você vai entender que realmente você é uma fonte de virtude. Não importa quão fraquinho você seja,
quão humilde você seja, você está exalando virtude. Uma criadinha na casa de um general. General Naamã, da Assíria, da então Assíria. General, cheio de estrelas, mas ele tinha que tampar uma coisa na testa. Não sei se ele fez igual aquele príncipe que botou um diamante, um brilhante na testa, mas é porque ele tinha uma lepra na testa. E aquele general estava leproso. E não havia chance para ele. Mas aquela criadinha que ele tinha levado do povo de Deus teve uma virtude que todo o exército dele não tinha. Todo o poder bélico o rei não tinha. Todo o poder político, religioso, não tinha. A menina, a criada, falou, olha, lá em Israel tem um homem. Tem um homem que resolve isso aí. O senhor vai lá, fala para ele, minha senhora. Fala para ele. Ela não podia falar com ele. Falou com a mulher dele. Fala com ele. Para ele ir lá. Existe um homem lá. Ele se chama Eliseu. Ele tem o espírito de Elias. Aleluia. Oh, que virtude tremenda aquela menina exalou. Resultado, o general voltou curado da lepra. Essa menininha aí, trabalhando aí, diz, olha, senhora, eu conheço um profeta, ele tem o espírito de Elias, ele se chama William Marion Branham, sua mensagem está aí. Isso é virtude, isso é virtude, essa virtude está em nós. Aí é quando nós podemos acrescentar à nossa fé esse tipo de virtude, a revelação da palavra, porque aí está se tratando de uma igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja é igreja, palavra é palavra, mulher é mulher, homem é homem. E agora? É bom ou não ter virtude feminina uma vez que você nasceu feminina, mulher? É bom ou não ter virtudes masculinas uma vez que você nasceu homem? Sim, perfeitamente. Claro que sim. Então você começa por se identificar com as sentenças de Gênesis capítulo 3. Quer ler? Sentenças sobre serpente, sobre a mulher e sobre o homem. Se você está fora disto, fique sabendo, minha irmã, meu irmão. Fique sabendo, está faltando virtude adequada em você. Mas graças a Deus, que isso é encontrado no povo que crê nesta mensagem, a estatura de um varão perfeito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.